E aí, galera, beleza? Parece que as coisas estão começando pra gente, hein? Então, como um esquenta, vamos seguindo a nossa maratona sobre as histórias de cada edição do evento. Nós já estamos na época em que geralmente o parque revela o tema que será usado no ano, que é entre o mês de maio e junho. E já que se trata de uma edição comemorativa de 25 anos, que tal nós irmos revisitar as outras edições comemorativas de aniversário do evento? Até o momento, tivemos 3, mas hoje nós vamos rever a última que foi feita. A edição de 20 anos da Hora do Horror, realizada no ano de 2021, com o tema Déjà Vu. Infelizmente, não teremos uma introdução narrada de show como tivemos nos outros vídeos. Isso porque essa foi outra edição que sofreu adaptações devido às limitações da pandemia na época. E a 20ª edição do evento acabou tendo o mesmo formato da edição Dark Christmas, tendo como atração somente um percurso longo e temático a céu aberto, que contornava o parque. Um caminho que levava os visitantes a atravessar vários portais e rever cenários, personagens e ouvir trilhas de todas as edições passadas do evento dos 19 anos anteriores. Foi praticamente uma edição de retrospectiva, mas também havia uma trama e personagens criados para aquele formato de evento fazer sentido, e ainda assim ser mais imersivo para os visitantes, dentro das suas limitações. O título Déjà Vu não é só uma referência à retrospectiva das edições. Já que não temos uma introdução narrada de palco, vamos começar destrinchando essa trama pelo significado de déjà vu. Para quem nunca aprendeu sobre, essa famosa expressão em francês é a junção de duas palavras, déjà, que significa já, e vu, que é o particípio passado do verbo voir, ver, significando visto. Portanto, a tradução literal é já visto. Quanto ao que é esse tal de déjà vu, que eu duvido que alguém aqui nunca tenha passado por isso ainda, é aquela famosa sensação que você sente que já vivenciou certo momento ou situação naquelas exatas mesmas circunstâncias. No final do século XIX, quando a palavra foi criada, a psicologia ainda estava engatinhando e ainda estava muito ligada a estudos psíquicos e espiritualistas. Então haviam duas vertentes tentando explicar o fenômeno. A científica, que investigava se o déjà vu era apenas um atraso na fiação do cérebro, onde um olho registrava as informações milissegundos antes do outro olho, fazendo o cérebro achar que aquela memória já era velha. Já a vertente ocultista e espiritualista, muitas sociedades esotéricas da época usavam o fenômeno déjà vu como uma prova, entre aspas, da reencarnação ou de vidas passadas. Eles acreditavam que a sensação de já ter estado ali era a alma se lembrando de uma vida anterior. Esse é o tal do déjà vu. Mas naquela edição, claro que essa sensação foi trabalhada de uma forma mais tenebrosa. E ainda existia uma mini história explicativa por trás, sobre uma entidade chamada Vidutos, cujos poderes foram que deram origem a essa famosa sensação. Eu vou ler as descrições sobre esse personagem que estão no blog oficial do parque. Vidutos, uma criatura híbrida e mitológica, foi resgatada de antigas lendas, e temos poucas informações sobre. O que sabemos e podemos contar é que ele atua por vezes como justiceiro, outras vezes como ceifador de almas. Muitos que tiveram a má sorte de cruzar o seu caminho e saíram vivos, relatam que Vidutos têm buracos fundos no lugar da boca e dos olhos, onde nesses buracos existem parasitas. O primeiro relato de aparição dessa entidade data de 84 d.C., quando um camponês que teve seu corpo queimado em um incêndio chegou a avistar essa criatura em meio a chamas e conseguiu sair vivo para contar essa história. Além disso, existe um livro ocultista muito, mas muito antigo mesmo, que ficou esquecido por centenas e centenas de anos. O que tinha nesse livro era algo muito revelador e ainda mais macabro. O mesmo camponês que teve seu corpo queimado no incêndio já havia escapado de outro incêndio há 20 anos, em Roma. Eita, Nero! E mais centenas e centenas de anos depois, o outro livro de uma sociedade esotérica das antigas Antilhas mencionava o nome de Vidutos. Desta vez, o ser foi retratado como uma divindade da justiça, que ceifa almas daqueles que fugiram do seu inevitável destino, ou não aprenderam o que deveriam.
Vidutos funde o passado e o presente, e nessa baita confusão assustadora de memórias reais ou ilusões na mente, faz com que momentos tenebrosos voltem à tona. Essas descrições são bem claras do poder desse ser e de como ele trouxe todas as edições passadas de uma vez para o parque em uma história coesa. Fora esses detalhes, não havia um desenrolar de uma outra história com início, meio e fim. Porque, na verdade, o próprio visitante faria parte da trama, vivenciando sua própria experiência sobrevivendo aos portais temporais da entidade. A questão que ficaria é qual o motivo que você, visitante que foi nessa edição, como e por que você passou por esses portais do Vidutos? Por que essa entidade justiceira e ceifadora estaria de olho na sua alma? Será que você fez algo ou é um preço sendo cobrado de uma vida passada? Ou talvez até algo ainda maior e crucial justificaria isso? Para tentar chegar a uma interpretação talvez mais clara, vamos pegar os detalhes descritos sobre o Vidutos, os livros que citam ele e o tal camponês do incêndio, e vamos pesquisar referências reais e tentar criar uma possível origem. No folclore e na mitologia real, não existe nenhuma criatura ou entidade com o nome Vidutos. Esse foi mais um personagem criado para o tema do evento. Mas pelos detalhes descritos do personagem, podemos ligá-lo a várias figuras mitológicas com características bem parecidas, como Jano, que é o deus romano dos começos, das transições, das mudanças e dos portais. A diferença é que ele é representado com duas faces opostas, uma voltada para o passado e outra para o futuro. E também o Aion, outra divindade grega associada ao tempo eterno, sagrado e cíclico. Nas correntes esotéricas e nos mistérios antigos, Aion tinha o poder de fazer as eras colidirem. Ele não olhava para o tempo como uma linha, mas sim como um círculo onde o passado e o presente acontecem ao mesmo tempo. Apesar do Viduto ser um personagem criado para a trama, ainda assim poderíamos interpretar que dentro da história e do universo da Hora do Horror, Viduto seria uma entidade conhecida por outros nomes em diferentes regiões e mitologias. Isso explicaria as semelhanças com Jano e Aion. O Vidutos também poderia estar ligado a seres mitológicos que trabalham em conjunto, porque, segundo uma outra teoria louca minha, Vidutos na história da Hora do Horror, ele estaria trabalhando junto com outra entidade maior, que inclusive aparece nessa edição, que é a própria Morte, sendo representada por um visual clássico de carrasco sombrio. Esse personagem tem um papel importantíssimo no surgimento da Hora do Horror no parque, mas isso é assunto para outro vídeo. A teoria aqui é que Vidutos e a Morte poderiam estar trabalhando juntas nessa edição, similar a essas figuras mitológicas. Os barões Samed e Criminel, não sei se é assim que pronuncia, que são os donos dos cemitérios e os cobradores das almas. Eles são figuras esqueléticas, justiceiras e extremamente severas com aqueles que não respeitam os mortos ou tentam fazer rituais para escapar da morte antes da hora. E os Lípicas, conhecidos também como Senhores do Karma. Esses seres são os escreventes do universo. Eles guardam os registros de absolutamente tudo que acontece na história humana, os chamados registros akáshicos. Eles têm o poder de viajar por qualquer época e quando uma alma tenta fugir de seu destino ou reencarna sem aprender suas lições, os Lípicas projetam os traumas e os monstros das vidas passadas da pessoa no presente dela, criando um ciclo de sofrimento repetitivo até que a lição seja aprendida. Então também haveria essa segunda possibilidade. Vidutos e a Morte poderiam estar trabalhando juntos e eles também seriam entidades que no mundo afora eram conhecidos por esses outros nomes de outras regiões e mitologias. Até o visual de Vidutos tem pistas que podemos interpretar ainda mais. Além da face com aparência de horror demoníaco e cósmico com chifres e asas, percebam suas vestes de túnicas feitas de couro e repletas de correntes. Isso reforça o seu ofício similar ao de um juiz, um ser que julga e condena as almas que estão acorrentadas aos destinos que não conseguem escapar. Outro detalhe para perceber são as cicatrizes de X nas palmas dele. Além de obviamente ser uma referência às 2 décadas de evento sendo representadas pelo número 20 em algarismo romano, este símbolo também tem significados místicos que complementam ainda mais.
O X representa duas linhas retas que se cruzam em um único ponto central. Para uma entidade que controla o tempo, o X seria o ponto exato onde o passado e o presente colidem. Ou também, como em algumas tradições e folclores, poderia se referir às encruzilhadas, que eram vistas como locais de transição entre o mundo dos vivos e o submundo dos mortos. Mas o detalhe mais crucial seria relacionado à carta 20 do tarô, a carta do julgamento. Um dos significados dessa carta é que as consequências das atitudes tomadas no passado irão ao seu encontro em algum momento inevitável. Além de que um dos vídeos de divulgação dessa edição mostra a cigana Zarastro lendo cartas de tarô para alguém com as mãos marcadas com esses símbolos. Ter uma encruzilhada cicatrizada em cada mão poderia tanto significar o poder de julgamento de Vidutos, como também sua capacidade de abrir portais entre mundos e eras. E eu também criei uma teoria de que poderia ser uma forma de Vidutos marcar as almas que estão fugindo de seu destino. Poderia ser uma marca física ou espiritual e não visível. Essa marca nunca deixaria uma alma escapar de sua dívida ou destino mortal. E em até 20 anos, a pessoa passaria por um déjà vu, que seria o momento em que Vidutos viria para cobrar aquela alma. Assim como aconteceu com aquele camponês descrito na trama oficial, que sobreviveu a 2 incêndios parecidos, sendo um dos incêndios justamente o que o imperador Nero causou em Roma, dando uma pequena conexão com o personagem do Museu de Cera de 2010 também. Uma curiosidade trazida pelo Everton sobre essa edição é que o figurino do Vidutos foi o mais pesado já produzido em toda a história do evento. Todo o traje e acessórios juntos pesavam quilos. Para o ator que interpretou o personagem, o Júnior Souza, era bem complicado de usar e se movimentar. Então por isso, o Vidutos ficava apenas numa área de fotos que também tinha um bolo temático de 20 anos, que ficava um pouco antes do começo do percurso. Voltando à trama e às teorias, no sentido de ser uma entidade justiceira, Vidutos poderia causar a sensação de déjà vu para guiar as pessoas, fazendo com que elas aprendam com uma situação que está acontecendo de novo, para que elas retornem ao caminho certo e não se desviem do seu destino. Mas no sentido de ser uma entidade ceifadora, quando uma alma tenta negar e fugir de seu destino, Vidutos usa o déjà vu como uma marca mortal, fazendo com que eventos catastróficos se repitam até que aquela alma seja levada. Seria um pouco similar ao que vemos em algumas cenas da franquia Premonição. Quanto a esse tal camponês que sobreviveu a 2 incêndios iguais, talvez ele nem seja um personagem crucial na trama, pois ele nem aparece no evento, só é citado em textos. Talvez a história dele só exista para explicar a aparição do Vidutos, mas também pode ser que não. E se o que aconteceu com o camponês foi o que justamente abriu as passagens temporais? Como descrito na história dele, o camponês teve um déjà vu quando sofreu o segundo incêndio, mas nesse segundo, Vidutos se mostrou para ele, como se tivesse vindo cobrar algo ou julgá-lo. Talvez esse camponês teria escapado da morte que era o seu destino no primeiro incêndio, e Vidutos o marcou, retornando 20 anos depois para levá-lo. Quando o camponês viu a entidade, ele tentou fugir, mas Vidutos o prendeu em um vórtex temporal, uma passagem mística que atravessava tempos e lugares remotos e diversos, e o camponês acaba se perdendo entre esses caminhos temporais enquanto fugia de seu destino. Por essa fuga, ele acaba sendo amaldiçoado a peregrinar pelas eras em tempos de horror até o fim dos tempos. A teoria só tá aumentando e ficando cada vez mais confusa, né? Calma aí que eu vou justificar. Durante uma pesquisa de referências mitológicas que se encaixam com os detalhes do enredo do tema, eu encontrei um personagem que poderia ser justamente esse tal camponês. Se olharmos para a dinâmica do camponês do enredo, um homem que testemunha e sobrevive a tragédias em diferentes períodos, cruzando caminhos como uma entidade, existe um paralelo direto com uma das lendas mais famosas da Europa medieval, o judeu errante. Segundo o folclore, esse homem teria sido amaldiçoado a caminhar pela terra e nunca morrer até o fim dos tempos. Ele se torna uma testemunha eterna da história humana, transitando por todas as eras, Império Romano, Idade Média e Modernidade, sobrevivendo a guerras, pestes e incêndios, carregando o peso de todas as memórias do passado no presente.
Então, com base nessa referência, eu interpretei que este seria o tal camponês, um homem que foi amaldiçoado ao tentar enganar a morte. Ele escapou da morte uma vez, e quando Vidutus veio buscá-lo através de um déjà vu, ele escapou novamente, e assim foi condenado. Por ter fugido do seu destino, ele passaria a eternidade peregrinando por eras de horror e escuridão num vórtice místico e temporal. E o percurso que os visitantes caminhavam naquele ano poderia ser um vislumbre do que o camponês viu durante 2 décadas depois de ser amaldiçoado. Mas ainda falta um detalhe: os livros místicos que o Vidutus é mencionado em diferentes épocas. Pelas épocas mencionadas no enredo oficial, essas foram as opções similares que eu encontrei. Os livros sibilinos, que era uma coleção de relatórios proféticos e oraculares em versos gregos, guardados às 7 chaves no templo de Apolo em Roma. Eles eram consultados pelos magistrados romanos apenas em tempos de crises extremas, catástrofes ou quando presságios terríveis aconteciam. Também tinham os papiros mágicos gregos, que circulavam por todo o Império Romano e continham feitiços, hinos e relatos de encontros com divindades ceifadoras de almas. Muitos desses textos falavam sobre entidades sem rostos ou ligadas a pragas que vinham coletar aqueles que enganavam a morte. E é claro, o livro de São Cipriano, que é um dos grimórios mais famosos do mundo. Quando ele viajou para as colônias americanas e caribenhas, ganhou capítulos novos e adaptações locais, mas nas edições antigas e raras, há seções inteiras dedicadas a evocar entidades e divindades antigas da Europa que cruzaram o oceano. O camponês poderia ter tido acesso a um ou a alguns desses livros que existiam em sua época e lido sobre a entidade Vidutus. E quando o segundo incêndio aconteceu e ele viu a entidade, o camponês a reconheceu e já sabia do que se tratava. Por isso, tentou escapar novamente, mesmo sabendo que seria inútil fugir de uma entidade. Independente da dívida ou do destino que ele tinha, o camponês se negava a aceitar ser levado por Vidutus de qualquer jeito. Mas ele não esperava que, por sua teimosia e audácia contra a entidade, ele acabaria sendo amaldiçoado a vagar eternamente entre os portais de Vidutus, ficando para sempre perdido, com medo e sem volta. Então, até agora, o que temos dessa suposta trama é o seguinte: Vidutus é uma entidade temporal que vem guiar ou buscar almas devedoras através da sensação do déjà vu. Quando uma alma devedora escapa de seu destino mortal, Vidutus marca aquela alma e retorna em 20 anos para buscá-la, causando uma repetição do evento mortal do qual aquela alma fugiu. O camponês era outra alma que ele viria buscar após ter escapado de seu destino mortal num incêndio em Roma. Quando Vidutus veio buscá-lo durante um segundo incêndio 20 anos depois, o camponês, que já havia lido sobre ele, quando viu a entidade, ele fugiu. O camponês sabia que não poderia escapar de Vidutus e de seu destino, mas mesmo assim o fez. E a entidade resolveu puni-lo, o amaldiçoando num vórtice temporal. E então o camponês passaria a eternidade peregrinando entre portais, locais e eras diferentes, só vivenciando momentos de horror e escuridão, até o final dos tempos. Mas tudo isso é só teoria. Mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu tentei complementar a trama. Mas e aí, quais teorias vocês criariam com as informações que temos do blog oficial sobre a Hora do Horror Déjà Vu de 2021? Por hoje, nós terminamos essa história, mas eu trouxe um ganchinho de um personagem crucial que vai ser bem importante quando eu contar sobre as primeiras edições do evento. Até lá, qual será a próxima edição comemorativa que vamos revisitar a história no próximo vídeo?